Presta atenção que o que eu vou te falar agora é muito sério. É sobre um homem chamado William Cooper, em 1992. O que eu vou te falar agora está falando sobre coisas secretas de governo secreto. Exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. Eu quero falar sobre um homem chamado William Cooper. Eu tenho estudado, eu sou profeta, eu tenho tentado estudar. Nunca fui geopolítica, nunca estudei isso, mas dentro daquilo que Deus me fala, eu tenho tentado examinar, estudar. Sabe por quê? Porque você não pode ficar ouvindo tudo que está ouvindo dos governos, das coisas que estão acontecendo no mundo, e você simplesmente ficar passivo, parada, sem buscar a resposta dessas coisas. E o William Cooper era um homem da marinha, era um marinheiro do governo daquela época dos Estados Unidos, e ele literalmente, ele participava ali daquele governo escondido ali. Ele sabia de coisas escondidas daquele governo, ele ouviu muitas coisas escondidas daquele governo, e uma das coisas que ele escutou, uma dentre muitas das coisas, né, que haveria manipulação. Eles estavam preparando a manipulação mundial, eles estavam preparando um governo mundial, e dentre uma das coisas que ele ouviu ali, ele estava ouvindo exatamente sobre isso, que lá no futuro, isso em 1992, que eles iriam trabalhar para o mundo ficar sem energia, sem água e sem comida. Sabe qual era a frase deles? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Era a frase que ele escutou daquele governo escondido. Era um governo escondido, era um governo secreto. É como se na época tivesse o governo dos Estados Unidos, mas dentro desse governo tinha outro governo secreto. E o William Cooper ouviu muitas coisas, e por ele ter ouvido, ele foi banido de muitas coisas, ele foi ameaçado, ele sofreu muito, ele tentou suir também na vida dele, porque ele estava sofrendo muito por conta que ele ouviu essas coisas. Então ele ouviu exatamente o que está acontecendo hoje, um relato de 1992, uma conversa, algo escondido que ele ouviu, está acontecendo hoje. Exatamente essa energia, essa água e essa comida, exatamente o que é que toca em tudo isso, esses três aspectos? O petróleo. O que é que está acontecendo? Estão querendo fazer o quê? Exatamente sobre o petróleo, essa guerra que está acontecendo sobre o petróleo, já estava tudo maquinado. Essas pandemias, essas coisas todas, essas coisas que eles querem banir de milhões de seres humanos da terra, entendeu? Estava exatamente dentro desse governo, porque se você não sabe, você está preocupado com a política da sua nação, os políticos, isso aqui tudo é distração. Existe um governo mundial, que são poucos que estão escondidos, em lugares escondidos, que dizem que está na Suíça, esse governo escondido na época, e é esse governo aí que está preparando todas as coisas que vão acontecer no mundo, e é exatamente dentro do Apocalipse, ali da Bíblia. Eles estão fazendo coisas que estão dentro do Apocalipse. Então, de qualquer forma, a Bíblia está se cumprindo. O próprio ser humano está fazendo com que a Bíblia se cumpra. Mas se você não cuidar da tua vida agora, o que é que eles querem que você faça? Eles te enchem de distração. Não é à toa hoje que tem Netflix, que tem TikTok, que tem Instagram, que tem YouTube, que tem tudo. Entendeu? Para te deixar distraído. Não é à toa que eles levantam, uma das coisas que eles falavam na época, que o que mais distrai o ser humano são Jogos Olimpíadas. E não é verdade? A pessoa esquece da vida e vai assistir os jogos e vai ali gastar tempo, energia com a coisa que não tem nada a ver com eles. Mas isso é estratégia desse governo, é deixar você e eu totalmente manipulado, é nos deixar totalmente alienados, não deixar nós olharmos para aquilo que temos que olhar. Enquanto isso, a tua família está sofrendo, os teus filhos vão sofrer,
entendeu? Tudo isso está sendo programado, está sendo feito, isso é real, isso vai acontecer, já tinha sido programado. E se você não se levantar para cuidar da tua casa, da tua vida, dos teus filhos, você será atingido com o que está acontecendo. Não pense você que você está vivendo o mesmo mundinho de antes da pandemia de 2020. Desde aquela época o mundo já mudou, que foi exatamente esse governo escondido que está trabalhando, está fazendo tudo isso, pandemias, essas pestes, essas guerras, tudo isso faz parte de um governo do anticristo. E você acha que você vai querer viver da mesma forma? Você está vendo aí empresas fechando, né? Pessoas passando dificuldade, a fome chegando, a fome, a falta de água, a falta de comida, a falta de energia. Você pensa que isso não vai ser tocado em você? Isso não vai chegar em você? Você precisa acordar, vá cuidar da sua vida, vá estudar, vá se concentrar, vá conhecer a sua mente. Existe uma voz dentro de você, que é a voz de Deus, que essa voz, ela fala. Essa voz continua falando, bradando, nos ensinando. Escute, existe uma inteligência em você, que é a inteligência original, que você precisa voltar para essa inteligência, a inteligência da tua origem. Você nasceu de Deus, todo ser humano veio de Deus. Todo ser humano nasceu de Deus, então naturalmente carrega o DNA de Deus, carrega o gene de Deus. E como você carrega isso, você tem que se concentrar em não mais essas vozes, em não mais estar feito bobo. Eu vou assistir um filme porque eu mereço, eu quero desopilar, eu preciso, eu estou estressado, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso tudo são distrações e são coisas que são reais, que estão acontecendo. Porque o que está acontecendo é que está sendo criado métodos para aprisionar pessoas, crianças, velhos, moços, homens e mulheres, numa tela onde eu estou falando com você agora, seja de celular, seja de notebook, seja de iPad, seja com redes sociais, seja com qualquer coisa. É algo que está sendo criado para te prender aqui, para te manipular, para te deixar manipulado sem entender nada do que está acontecendo lá fora. E você, como homem e uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus, ao invés de governar, está sendo governado por um governo que está aí, o governo do anticristo. E se você não entendeu, Jesus está voltando, e se você não cuidar agora, além de você não subir, você ainda vai ficar aqui com o governo do anticristo. E se você não cuidar dos teus filhos, da tua família, de o que vai ser da tua vida, meu irmão, da tua casa. Eu quero te ajudar a você se conectar com o teu Criador de novo. Eu quero te ajudar a você voltar à sua origem, a você voltar a se conectar com o teu eu interior, com a tua vida, com a tua origem, com esse ser humano dentro de você, que é algo mais perfeito. Esse ser humano externo aqui que está falando com você, e eu estou falando com você, esse ser humano externo está corrupto, é corrupto, está sendo corrompido ao longo dos anos. Então, se você não se voltar para dentro de você, para a tua origem, que é voltar-se para Deus, é ouvir Deus, é deixar Deus falar sobre os teus dias, o que Ele sonhou, o que Ele preparou para você, você vai ser governado e manipulado por esse mundo e por esse governo. Então, os teus filhos vão padecer, vai bater na tua porta isso aqui. Vai bater na porta a energia, a falta de energia, a falta de comida, a falta de água, se você não cuidar da tua vida. Então eu te chamo, eu te aconselho a que você volte para cuidar da tua vida. Eu te aconselho a estar aqui comigo para a gente começar a destrinchar essas coisas, a gente começar a ouvir a voz de Deus, para nos conectarmos com o governo de Deus e não com esse governo do anticristo, para que você possa ser poupado e a tua família possa ser guardada e escondida por Deus. Eu te encontro no próximo vídeo. Esteja aqui comigo. Eu estou nessa plataforma TikTok, YouTube, Instagram. Me acompanha, porque eu quero te ajudar. Acorda, enquanto esse vídeo não for banido, escuta ele, manda para tua família, manda para os teus amigos, manda para todo mundo. Diz que tem algo preparado e que você precisa sair desse meio. Você precisa estar preparado para esse tempo. Curte, comenta, compartilha, por favor. Ajuda a chegar no maior nível de pessoas
que puder. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus.